Bem, na nossa colaboração semanal com Kike Récio do Madridismo ao Dia. Boa tarde, Kike. Como vai? Como você está? Quero comentar com você várias coisas sobre o time agora e sobre o futuro do time. Vamos ver com qual treinador, o vestiário, certos jogadores e a base. Vamos dar uma passada por tudo. Como você está, cara? Tudo bem? Boa tarde, pois é um prazer estar aqui com vocês em um momento tão importante, eu diria. Embora pareça mentira, como diz a música, porque já nesta temporada está praticamente tudo perdido, 99,9%. Mas estamos em momentos muito importantes. Faltam 6 jogos, jogadores com mais ou menos motivação, mundial no meio. E é preciso fazer uma pergunta. O que o clube quer na próxima temporada? O que queremos ser? No sentido, somos o Real Madrid, mas é preciso analisar se queremos manter um pouco o que é a doutrina atual, tanto com seu lado A quanto com seu lado B, ou impulsionar algo diferente. Veja, estamos gravando isso antes do Barça jogar contra o Celta. Olha, pode ser que eu esteja colocando isso depois, aconteceu uma surpresa e isso foi reativado. Não acredito, mas talvez. E quero deixar isso claro desde já, deixar isso registrado, mas vou focar bastante aqui no time, partindo um pouco do jogo contra o Alavés. Um jogo típico da temporada em que o Real Madrid venceu mais do que perdeu ou empatou, mas levou um susto no fim. Com gols de Vinícius e Mbappé, mas também com atitudes estranhas de ambos que nos fazem refletir sobre o futuro e o próximo treinador. Quero saber sua opinião para entender seu pensamento. Além disso, ouviremos uma reflexão de Álvaro Benito, com a qual concordo e considero pertinente. Sobre quem vem para pôr ordem, já tentaram vários e não conseguiram com esse elenco, mas quero que veja essa jogada, você vai lembrar do final. Acho que é o fim do jogo, mas Tantuono já chegou. Depois comentamos sobre ele, pois alguns jogadores da base talvez tivessem feito melhor do que ele este ano. Veja isso. Eu estava no Bernabéu do outro lado. Esse é o ângulo da câmera. Não fui eu que gravei, mas parece que gravei do lado oposto. Não notei o Vinícius, mas depois vi isso. Aqui o Mbappé faz a jogadinha dele. Vinícius está com os braços na cintura. A bola vai para uma situação em que talvez ele pudesse ter atacado, mas ele fica parado. Você diz, vamos ver, cada um marca um gol. Além disso, Vinícius faz esse gesto, Peri, desculpa, no começo eu não entendia, mas tudo bem. Mbappé fez firulas e jogadas que mostram como ele é bom, o que me irrita ainda mais. Vinícius, olha, partiu para cima, dava para ver que ele estava com vontade e tal, mas foi a mesma coisa. São dois jogadores que depois do que aconteceu em Munique, eu fiquei muito bravo com aquilo de Munique. Quer dizer, eu com aquela última jogada, que se você quiser agora pode comentar, mas para mim foi intolerável que os dois não entendessem o momento tão importante que o Madrid vivia no minuto 88 depois da expulsão do Camavinga. Como não protegem a entrada da área, sabendo que o Bayern de Munique buscava isso. Depois, só resta correr mesmo. Obviamente você tem que estar ali preparado para isso, mas o que precisava ser feito naquela jogada era defender. Pois é, cara, tipo, você acha que o Madrid, acha que o time não vai mudar? Venha quem vier. Se esses dois não entendem, por melhores que sejam, e vão continuar fazendo gols, não entendem. Certas coisas que o treinador fala para eles, que com certeza o Arbeloa fala, tem que saber pressionar melhor, tem que defender um pouco mais, tem que ajudar mais o time, tem que entender o futebol de uma maneira mais coletiva. Você acha que se isso não for cortado pela raiz, isso vai melhorar? Olha, nesse sentido, duas coisas muito claras. Por um lado, são dois jogadores que hoje em dia precisam de um ecossistema próprio, muito importante, onde se entende que o time, em vários aspectos já analisados, tem que trabalhar para eles, fazer certos esforços extras, certos movimentos. E depois, o próprio clube é quem, com o lado A e o lado B, volto a dizer, permite essa situação que é um pouco uma dicotomia. No final, trata-se de ganhar títulos, de conquistar os títulos. O que se deve perguntar é se isso aproxima mais o Real Madrid dos títulos ou o afasta. Hoje em dia, eu acho que está afastando. Afastando porque o que o Madrid ganha em potência, perde em equilíbrio. O que o Madrid ganha em velocidade e execução de movimento, transição, ou seja, atacando o espaço como vimos em Munique, perdemos na execução defensiva.
Ao falar de execução defensiva, refiro-me à expressão recuos e coberturas. Você mencionou de um caso gravíssimo de falta de comprometimento em um momento chave da eliminatória do Shaw. Certos jogadores disseram, já podem ser aqui 8, 7, 6, 5, 9, não importa quem esteja. Meus movimentos de ajuda vão continuar sendo os mesmos. Mas você acha, desculpa, Kiki, você acha que isso é falta de compromisso? Eu acho. Veja só. Eles não entendem esse momento do jogo. Vinícius entende, mas Vinícius, olha, por exemplo, Vinícius entende porque ele é um jogador que já passou por várias fases na carreira dele no Real Madrid e que trabalhou muito mais. Ele foi um jogador que, pelo lado esquerdo, ajudou muito mais. Na verdade, em um determinado momento na temporada de 2023 a 2024, Ancelotti teve que colocar Bellingham naquela área, porque começa a surgir um Vinícius que certamente começa a se comprometer mais com o trabalho. E acima de tudo, é que Vinícius tem um problema. Ele demora muito para se ativar na defesa, mas também começa a demorar para se ativar no ataque. Quantos? Há situações estáticas em que eles não fazem um desmarque sequer, nenhum. Aqui vimos isso em situação de cruzamento, mas atacar o espaço, quando já há uma transição, é diferente. Aí ele se sente muito confortável. E o Mbappé? É que o Mbappé sempre foi assim. Então, a questão é que não me surpreende o nível dele, como você disse, jogadas geniais, dribles espetaculares, porque ele é muito bom. Mas depois é um jogador que, em certos movimentos, tanto na área quanto no entendimento com o companheiro, eu tenho que dizer que são coisas de juvenil. Sim, eu tenho que dizer assim, mas isso também não é novidade. Então, para mim, Mbappé me parece um jogador que, onde ele se sente confortável, no lado esquerdo, digamos, menos. Ou seja, acho que é um jogador que realmente precisa se manter muito pela esquerda, mas o Vinícius também, porque senão eles se sentem estranhos, como seres estranhos. Embora o Mbappé queira ser um 9 e tenha gols de 9, mas certamente não tem os movimentos de um 9. Você se lembra disso? Isso foi contra... Sim, isso é contra o Osasuna. Primeira rodada. Esse entrosamento é lamentável. Ele faz uma roleta. Eu lembro, nem precisa mostrar. Bom, mostra sim. Ele faz uma roleta aqui. O que acontece é que eu tenho que mostrar isso um pouco mais devagar. Sim, cuidado com as coisas, mas olha. Por isso, faz a roleta, está ótima, vai para cá, tem 3 caras. Sim, sim. E ao invés de passar agora para o Vinícius e continuar com a, digamos, a jogada, ele volta para trás. Sim, olha, agora, e faz... Faz uma firula, isso mesmo, para passar para o Arnold. E tem o Güler dizendo, por favor, vamos fazer a transição pela esquerda, correndo. Correndo, olha só. Primeiro ele tem o Vinícius, claro, e depois tem o Arda. Nem o Vinícius, nem o Arda. Essas coisas me deixam nervoso. Ou para que avançasse aqui, acho que esse é o Valverde, para que avançasse um pouco mais, até para dar ao Carreiras um pouco mais de tempo para avançar pelas... Claro, é que é impressionante. Sim. E o passinho e o passe lamentável. Para ganhar a ovação. Vamos ver, é que depois o pessoal entende isso como... Porque, claro, aqui talvez alguém fique confuso, porque parece que se você está com o Vini, não está com o outro, e se está com o outro, não está com o Vini. Para mim, tanto faz, eu acho os dois excelentes, incríveis, com nível de Real Madrid, claro, sem nenhum tipo de dúvida, claro. É que já faz 2 anos que... Mas principalmente longe, Miguel Serrano, do objetivo final, cara. Tipo, tudo bem, Copa, Supercopa, mas é que eu comparo isso com a automatização do jogo, com o que é a linha de trabalho, a estrutura, o equilíbrio das equipes. De Champions, top. E realmente é que somos um grande. Quer dizer, o Real Madrid tem um elenco muito bom, não tão bom quanto pensam, são muito bons, mas não tão bons quanto pensam. Mas acima de tudo é que falta um conjunto, falta união. Falta claramente o aspecto coletivo na equipe. Exatamente. Portanto, eu continuo acreditando nos treinadores. Alguns dizem que surgiram novas informações sobre Florentino, o que ele quer para o próximo ano, e que ele ainda vê isso como um problema de treinador. E você comenta... Bom, fiz um vídeo sobre isso e me parece, eu intitulei de notícia terrível. Claro, parece uma notícia terrível. Claro, é que o que está acontecendo? Não conseguiram nem Ancelotti, nem Xavi Alonso, nem Arbeloa.
É um problema de treinador ou existe um padrão aí? E o padrão não pode ser outro senão o elenco? O de cima. Claro, por isso. E o de cima, ou seja, pela configuração final do elenco. Olha, saiu isso do Naninho e eu sempre fico cauteloso, mas é verdade que na época ele tinha ótimas informações sobre corridas. Ou seja, quando trago alguma notícia de alguém, de uma fonte, eu sempre digo, vamos deixar isso em quarentena. E sempre lembro, talvez, no que acertaram na época, um pouco do perfil da pessoa que está nos informando. Então ele disse que Florentino Pérez repreendeu Álvaro Arbeloa várias vezes por colocar Thiago Pittar acima de Eduardo Camavinga em suas escalações. Apesar disso, Arbeloa continuou fazendo isso, mas nos 2 últimos jogos, Pittar saiu do time titular. Não sei, mas não me surpreenderia, pois já aconteceu no Real Madrid. O que acha? Sim. Bom, isso não é novidade no Real Madrid, de fato. Claro. Houve fases. Você e eu que já passamos dos 40 anos, vimos muitas coisas. Claro. Boas, ruins, regulares. E se falou muito sobre a influência, ou digamos, o impacto de Florentino no esporte, nas tomadas de decisão, em estar atento, em estar próximo de tudo que é esportivo. E às vezes se diz que é até excessivo. E acho que isso se encaixa com a variável. Na minha análise, Arbeloa fez muito bem em colocar Thiago Pittar. Na verdade, é uma das coisas que eu mais gostei em Arbeloa também. Tudo antes da parada para a data FIFA, aquela que nos triturou isso e mais algumas coisinhas. Thiago foi uma das melhores notícias, essencial pela dificuldade em ocupar espaços. Taticamente falando, o time tinha problemas para fazer coberturas, equilibrar, pressionar, ajudar. Thiago nos deu tudo isso, o garoto, sem nenhum tipo de experiência na elite. E Álvaro apostou nele porque o garoto tem talento. Além disso, eu gostaria de ter visto mais talento dele porque ele tem. E Camavinga não estava com aquela disposição de ser o cara de dizer: "Ei, estou aqui, galera!" Aquilo que ele falou, né? Perguntaram para ele sobre ser o organizador do Real Madrid. Cama nunca foi um verdadeiro organizador e se afastou ainda mais disso por causa de seus erros com e sem a bola. Arbeloa tomou sua decisão. Assim como Alonso, ele fez coisas boas e ruins. Isso, desculpe, foi algo que ele fez bem. Na verdade, tem coisas com Arbeloa com as quais eu não concordo. Mas nessa questão do Thiago, por exemplo, eu concordo que ele fez certo. Depois, o Thiago pode ter cometido seus erros. Mas vamos lá, Camavinga não está em posição de dizer que não cometeu erros. Claro. Enfim, não sei. Florentino, no final das contas, é um pouco aquilo que sempre se falou, que ele tem muito peso na parte esportiva, que é uma pessoa que gosta de estar presente. Mas depois também se falou que ele, quando voltou, iria se afastar de tudo aquilo, do que diziam, de que ele estava tão atento ao vestiário e tal. Mas enfim, no final das contas, o homem que tropeça 2 vezes na mesma pedra. Pois é, de qualquer forma. Obrigado. Há vários rumores sobre o treinador para a próxima temporada. Vários nomes que apareceram, sim. Todos me parecem bons. Como não gostar do Klopp ou do Pochettino, que parece um bom técnico, gostaria até se o Arbeloa continuasse, porque Arbeloa não pôde terminar o seu trabalho. Até soa bem, embora um pouco estranho para mim, pois acho que a época dele já passou. Apesar do carinho por ele, Mourinho, eu digo sim. Se ninguém der atenção, vai dar na mesma. É esse post da conta United Scores 90... Scores 90, correto? Scores 90. O Mbappé curtiu. Parece que essa vai ser a camisa para o próximo ano, né? Beleza? Isso teria que ser outro assunto, assim, sobre a camisa. Sim, é outro assunto. Não fico empolgado. Gosto do segundo e terceiro uniforme, mas não do primeiro. Sim, bom. Total, 2012. Cristiano Ozil, embora não apareçam aí na foto, estão cortados. Mas Cristiano Ozil e Mourinho, 2012. E então fariam o paralelo com 2026, com Mbappé e com Güler. E aí dizem, bom, isso é só a bobagem do like nas redes sociais e tal. Tudo bem, às vezes ele fala umas coisas. Mourinho de um lado, do outro Klopp. Veja o que diz Álvaro Benito, com quem eu concordo aqui sobre a possível chegada do alemão. Olha só, e agora vamos comentar. Pelo estilo, eu prefiro o Klopp, claro, mas é que o Klopp não vai vir para cá.
Porque o Klopp precisa das ferramentas certas para o modelo de jogo dele. Eu ouvi isso há anos. Quando comecei a treinar, pesquisei muito sobre o modelo dele. Ouvi ele dizer que o primeiro ano dele nos times normalmente não é bom, porque o nível de exigência nos treinos sobe tanto para o ritmo de jogo dele que muitos jogadores se machucam e outros ficam para trás. Assim, ele já vê quais jogadores se encaixam no modelo para a próxima temporada quando o time começar a decolar. Aqui ele não vai vir. Sim, claro, é isso mesmo. Aqui a questão é que veio o Xabi Alonso e antes eu queria falar sobre o assunto do Xavi. É verdade que quando ele saiu, o time estava melhor e foi isso que acabou se confirmando depois. Mas estava muito longe de se parecer com o que ele quer futebolisticamente, com o que ele queria futebolisticamente, com certeza. E a questão é que se o Klopp vier, é para treinar do jeito que ele costuma treinar. Para que você vai ter um treinador com um estilo de trabalho específico, se depois aqui não vai deixar ele treinar? Klopp é o melhor. De todos esses que estamos avaliando, ele é o melhor. É isso mesmo. Inclusive, fiz um vídeo semana passada para Álvaro Benito, quando ele comentou que o Madrid descarta campeonatos. Espera aí, tem a questão de que o Barça tem jogado com o Red, além disso, e talvez ele possa estar magoado com o clube pelo que aconteceu com ele. Mas nisso ele está completamente certo. É que traga quem você trouxer, a não ser que dê em plenos poderes, isso vai acabar sendo a mesma coisa. É que no canal vou parafrasear um pouco o Álvaro Benito, com quem concordo em algumas coisas de futebol, em outras não. Normalmente, concordo muito com a análise de futebol. Gosto da visão do Álvaro sobre o assunto. E tem os vídeos do Madridismo ao Dia TV, e nos vídeos do Madridismo ao Dia TV apostamos muito na figura do Klopp como uma necessidade própria. Você se lembra daquele negócio do ciclo kármico, né? Do Collins e o ciclo kármico, isso de que o clube vai passando por diferentes fases. Sim, é bem conhecido. Eu acho que a gente já está um pouco nesse ponto, já faz um tempo. O que acontece é que para esse ciclo kármico, na época, em 2010, teve que chegar Mourinho. Mourinho renovado, dinâmico, com personalidade, e uma das primeiras coisas que ele tinha claro era que aquele vestiário precisava de uma limpeza, o futebol precisava de uma mudança, e com Mourinho acontece a mesma coisa. Curioso o que Álvaro disse, pois com Mourinho é parecido. Primeiro ano de aprendizado, de pegar coisas boas, e o segundo de arrancada total, e com o Madrid de Mourinho foi assim. E com Klopp é mais ou menos esse perfil. Klopp, na primeira temporada, faz uma triagem. E a partir da triagem que Álvaro analisou, ficam os que se mantêm fortes, né? E entender até onde pode chegar, até onde pode ir com esse problema, Miguel, é que até que ponto, cara, deixariam trabalhar? Fariam isso no ambiente do vestiário do Real Madrid? Até onde permitem que alguém como Jürgen Klopp trabalhe? Vale lembrar que ele já passou por situações difíceis, pois parece que Klopp sempre resolve tudo. Ele já teve uma situação complicada, com, se não me engano, por exemplo, Mo Salah. Sim, ele já teve ali um cara complicado, etc. No final você percebe que a filosofia de futebol dele foi aplicada tanto no Dortmund quanto no Liverpool. E que conseguiu deixar sua marca. Times, além de um nível de energia, de pressão, de intensidade, porque as pessoas acham que Klopp era, acima de tudo, de times de transição. O Liverpool, por exemplo, já dominou bastante. Caramba! A FIFA Premier 2022. Lembre-se. Claro, o Liverpool tem dinheiro, mas por enquanto não está envolvido em casos como o do Fair Play, igual ao City. Ou seja, ele lutava contra um gigante, competia de igual para igual e tal, e já ganhou Champions. Estamos falando de um cara que tem pedigree. O Real Madrid precisa de alguém com pedigree e currículo para entrar no vestiário e dizer: vamos ver, aqui tem coisa que precisa mudar. E me deram permissão para isso. E aí está a chave de tudo isso. Para que Klopp possa chegar ao Real Madrid e executar um plano, para isso precisam dar o aval de verdade. Para que façam como com Xabi Alonso, que é verdade que não tem o caráter de Klopp, e no final acabem engolindo ele. Então, para isso, olha, você falou de um homem que para mim pode ser um nome para o futuro. Ele é conhecido pelo diálogo, trabalho e honestidade, assim como Pochettino. Qual o problema do Pochettino? O problema do Maurício Pochettino é como ele terminou no Paris Saint-Germain. Clube grande, exigente, com dinheiro envolvido. Jogadores que tinham que jogar. É preciso lembrar que Pochettino esteve em todo um ciclo de muitos nomes e provavelmente o melhor PSG
a gente não viu com ele. Eu me lembro, por exemplo, de um momento específico com Thomas Tuchel e veja como terminou com o Mbappé. É complicado colocar esse tipo de treinador. Então, Pochettino realmente tem uma coisa muito boa, que é ser um cara que sabe gerar sinergia dentro do vestiário. No Tottenham, ele montou um projeto descomunal. Mas claro, isso aqui é o Real Madrid, amigo. A sinergia já foi criada por Xabi Alonso no Leverkusen. Então ele diz que o Real Madrid é outra coisa, assim como o Tottenham é outra coisa. Pochettino chega. Com que currículo ele chega? Um bom currículo, claro. Mas é que no Real Madrid, agora mesmo, um bom currículo não basta. O que serve é alguém como Mourinho ou Klopp. Pessoas com experiência e títulos importantes conquistados. Claro. E este é Oppenheimer. Ou seja, se o que você quer é, digamos, criar uma arma nuclear dentro de um vestiário, Julian Nagelsmann. Isso fica absolutamente claro. Como treinador, um cara muito trabalhador, mas que não tem um pedigree excepcional. Agora, com a Alemanha, vamos ver. Ele tem um bom pedigree na Alemanha e tal, mas é um cara que, olha só no Bayern também. Quer dizer, é um cara complicado. É um cara que terminou daquele jeito e fez declarações polêmicas e deixaria as pessoas em uma situação muito difícil. Nesse aspecto, ele lembra Mourinho e pode te pressionar. Sem ser o Mourinho. Mal, não sem ser o Mourinho, mas se você estiver mal, ele vai te falar. Claro. Você imagina ele falando do Vinícius, puxando o saco do Vinícius, do Mbappé? Eu não vejo o Nagelsmann nessa situação. E além disso, insisto, acho que tem que vir alguém com conquistas muito importantes. Senão é difícil. Nesse ponto, totalmente. Olha, e por último, base, cara. Sempre que falo da base, gosto de saber sua opinião, porque, bom, você conhece todos esses garotos. Aliás, outro dia eu estava fazendo compras aqui em Valdebebas com o Manuel Ângel, cara, juro pra você. Ai, vi ele passando ali na seção de frutas e pensei, caramba, esse garoto é o Manuel, esse garoto é o Manuel. Não falei nada porque não sou nada tieto com essas coisas. Imagina só se você chega e fala, ei, Manuel, ei, Manuel, ei, Manuel. Aí o assunto fica um pouco complicado, né? Ei, eu gosto muito dele. Aliás, dele e do Tiago Pitar, que acabamos de comentar, mas é que tem gente que vem por trás e até que são iguais, ou não sei se melhores, mas são muito bons. Eu acho que essa geração, agora estão vindo garotos. Não quero me empolgar muito, mas estão vindo garotos que talvez em outras épocas não vinham. Tem algo na base que antes não víamos. Já houve gerações muito boas da base. Já houve situações, por exemplo, de 2010 a 2012, entre Carvajal, Morata, Jezé, Nacho, todo aquele grupo. Houve momentos mais ou menos prolíficos, mas tudo que veio de 2022, Arbeloa no juvenil, o surgimento de Raul e agora com Álvaro Lopes, de repente apareceu uma geração muito boa. Não há menos de 67 garotos que têm um potencial enorme. E até mesmo alguns de quem se falou muito, como Joan Martínez, agora podem gerar um pouco mais de dúvida também. São pessoas muito jovens. Agora, Ravi Navarro, um impacto descomunal. Se fala muito de Jofaná, que já foi convocado para o Castilla. Garoto de 16 anos, internacional sub-16, Diego Aguado. Já vimos ele no time principal. Vimos ele contra a Deportiva Minera, estreia com Ancelotti. Depois fomos vendo mais. Zagueiro, lateral, canhoto, muito com perfil para a Bundesliga, tanto que o Borussia se interessou por ele há 1 ano e meio, se não me engano. Me parece um grande projeto, até melhor que Valdepenhas, que também vive ótima fase. Vemos também o capitão Carlos Dias. Olha, atenção, Valdepenhas, que você mencionou. Mateu Moreto diz que a Intra que está... Ele também se encaixa na Bundesliga. Sim, é que são desses zagueiros canhotos, saem bem jogando com a bola, conduzem muito bem, têm bom passe, fazem bons desarmes, vão bem no bote. Muito bem. Então, claro, eles se encaixam muito bem. E depois tem o Dani Aines também, de quem já se falou bastante. Jesus Forteia, claro, que ainda continua nesse ponto. É que tem muita opção, tem muita coisa para escolher. Eu acho que mais do que nunca, Kiki, veja só. Quer dizer, vamos ver. Vai vir o Nico Paz, o Victor Munhoz. Bom, Endrick a gente tira da base, naturalmente, mas Nico Paz, Victor Munhoz. Estamos falando do Diego Aguado. Jacobo Ramon. Vamos ver.
Jacobo Ramon, vamos ver. Diego Aguado e Valdepenhas talvez podem fazer um intercâmbio fora. O mesmo que Paz. Ou seja, é que Victor Andrés... Desculpa, no Stuttgart ele vai se adaptando. É verdade. Isso é mami. Bom, o próprio Pitarch, né? Que eu, obviamente, deixaria no elenco para o próximo ano, sem nenhum tipo de dúvida, pelo que ele me mostrou e pelo que esse garoto pode oferecer. O que ele está falando é sobre Cherif Fofana, com 16 anos. Se falarmos de quase bebês, tem o David Sanches, que é impressionante. Esse garoto faz coisas incríveis, praticamente copia os vídeos do Messi na Argentina. Ele é bom. Muitos também mencionam Gabri Valero, que parece ser ótimo. O que acontece com o Gabri Valero, cara, porque eu já vi esse garoto, ele tem a mesma idade do Lamine Yamal. Sim, está claro, é que no Madrid, olha, quem era aquele que era presidente da mesma idade do Lamine Yamal, que os dois jogavam na seleção espanhola e diziam, olha, você vai para o Madrid, você para o Barça, tal, e que foi para Portugal? Sim, cara, o do Mendes, agora mesmo, você me pegou? Você me pegou? Sim. Sim. Thiago, porra, eu tô bem, hein? Eu venho aqui e fico tranquilo. Não, Thiago Faqué não, cara. Não, Thiago Faqué é o de sempre, não? Eu esqueci, o pessoal deve estar colocando nos comentários, mas sim, esses caras, ei. Eu vou procurar, tá, já? Eles recebem, sim, eu vou procurando. Colocam uma pressão enorme neles, ainda mais no Barça, né? Sempre tem mais hype no Barça com os garotos da base do que no Madrid. Olha, eles amadurecem bem, quer dizer, vão ficando mais velhos, alguns chegam, enfim, 20, 21, 22 anos, ou seja, eles sobem. Asensio subiu tarde, até mesmo o próprio Gonzalo também subiu, ou seja, não subiram nem com 16, nem com 17, nem com 18 anos. Isso é para alguns escolhidos como Raul. Bom, o próprio Tiago Pitar subiu muito cedo, não quer dizer que porque subam mais cedo vão ser melhores nem de longe. Além disso, prefiro que os jogadores de futebol amadureçam mais. Depois surgem outras histórias. Por isso, quando perguntei sobre Valero e lembrei desse outro garoto, você já o encontrou? Ainda não encontrei. Então, bem, esse garoto foi embora porque se cansou. Porque não jogava com Arbeloa. Na verdade, foi para o banco. Que raiva, mas essas coisas acontecem às vezes. Como ele é meio assim e tal, já faz um tempinho, não muito, mas depois de um tempo eu acabei esquecendo. Mas tudo bem. Paulo Iago. Isso, correto. Paulo Iago, canhoto. Que joga com o pé trocado e por dentro. Sim, eu sei. Ele se cansou e foi para o Sporting de Portugal, certo? Sim. Sporting de Portugal e também não brilhou tanto. Por isso é preciso cautela com esses garotos. Mas ultimamente tenho gostado mais da base do Real Madrid. Veja o que estou dizendo. Olha, também temos que levar em conta que vimos mais deles. No final também é um pouco nesse sentido de poder refletir isso no elenco. Olha, outro dia falaram sobre uma informação de que o Madrid queria reduzir o elenco principal para 22 jogadores. Me parece um pouco forçado no contexto atual, mas tudo bem. Mas olha, se isso pelo menos permitisse de verdade que alguém começasse a projetar alguns garotos, a projetar de verdade, então por que não, né? Por que não? Porque agora mesmo há uma situação prolífica, como você disse, de jogadores que vão aparecendo e, de acordo com os perfis e necessidades, podem suprir. E depois, a partir daí, entre suprir essas necessidades, virar jogadores do elenco principal ou até serem jogadores de destaque. Vamos ver. Mas há uma safra muito boa de garotos agora mesmo. Sim, sim. Bom, veremos no futuro, a curto prazo, que já estão chegando jogadores que, olha, foram promovidos justamente para se tornarem futebolistas como Nico Paz e outros que subiram diretamente como Tiago Pitar. Sou bastante otimista sobre o futuro. Acho que se começarem a subir garotos dessas gerações, podemos ter ali algo que não encontramos ou ainda não tínhamos encontrado na base do Real Madrid nos últimos anos. É verdade, nos saímos bem, mas a base foi pouco usada. Abraço, Kik, deixem um like, inscrevam-se aqui e no canal do Kik Récio, Madridismo ao Dia. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.